As coisas só dão errado quando você desiste de fazer dar certo. E é com essa frase motivacional que a gente vai iniciar o nosso curso de Direito Constitucional para concursos. Muito prazer, me chamo Thiago Vieira, eu sou advogado há 5 anos e hoje nós iremos aprender nesta aula o que é Constituição Federal, o que é a Constituição Federal, como que funciona a classificação das constituições, então aprenderemos o conceito de Constituição e como que elas se classificam. Falaremos especificamente sobre a Constituição Federal do Brasil, quais são os fundamentos da nossa CF, né, da nossa Constituição Federal, e especificamente o que está especificado no primeiro artigo, no artigo 1º da nossa Constituição. Falaremos sobre os objetivos da República, ou seja, o que é uma República, entenderemos o conceito de República e os objetivos da República Federativa do Brasil, que está especificado no artigo 3º da nossa Constituição Federal. Falaremos também sobre princípios das relações internacionais, que está especificado no artigo 4º. Pois bem, a Constituição é um conjunto de normas que regem um Estado, que pode ser ou não codificada como um documento escrito. Essa palavra codificada e documento escrito você guarda aí numa caixinha que a gente vai usar ela várias vezes durante essa aula. E ela especifica, então, a Constituição, o papel da Constituição, o objetivo dela é especificar direitos e deveres, enumerar e limitar os poderes e funções de uma entidade política, no caso, de um país, ok? De todas as leis que existem em um país, a Constituição é com certeza a mais importante delas. É a lei maior que a gente chama. É a norma que vai tratar justamente da elaboração das outras leis que vão estar abaixo dela no nível hierárquico. E existem aulas mais pra frente que a gente vai falar sobre essa hierarquia também. A Constituição também é a lei máxima de um país, que traça os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade. Ou seja, ela organiza e sistematiza um conjunto de preceitos, normas, prioridades e preferências que a sociedade acordou. É um pacto social constitutivo de uma nação. Então esses 3 slides aqui, a gente acabou de conceituar a Constituição, certo? Então a Constituição é a lei máxima, é onde vai ter os direitos e os deveres da sociedade, de acordo com toda a Constituição, a Assembleia Constituinte, né, que vai efetivamente fazer esse acordo, né, de como que a sociedade vai ser regida. Bom, vamos começar então agora com um tema específico para você entender os pontos da Constituição. Existe um macetinho aí para você armazenar aí, para você decorar de uma forma mais fácil, tá, para a prova de concurso, que a gente diz que a Constituição ela é pedra formal. O que significa isso, né? Ou algumas pessoas preferem também a sigla PRAFED. Eu não gosto muito particularmente desses macetes para decorar, mas não tem outro jeito de você decorar de uma forma mais fácil, mais rápida, sem esses macetes. Você só tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá? Que eu vou te explicar agora, quando você decora esse tipo de coisa, porque algumas bancas, o que eles fazem? Eles já sacam, eles já sabem, eles estão acompanhando, eles sabem que as pessoas inventam essas coisas para decorar e tal, e muita gente faz isso. Então, para acabar criando mais um projeto, um requisito de tentar diferenciar as pessoas, né, eles colocam uma pegadinha, vamos dizer assim, que é trazer sinônimos das palavras, tá? E aí você precisa tomar cuidado. Então, o que significa ser pedra formal? A Constituição Federal de 1988, que é a nossa Constituição aqui do Brasil, a mais atual, né, apesar de ela ser bem antiga, é a última, né, a gente teve várias Constituições Federais no Brasil, a gente vai falar sobre isso ao longo das aulas, tá, conforme for necessário, e a gente vai trazer questões em que, eventualmente, eles podem perguntar sobre as Constituições antigas, mas o foco nos concursos ainda é a Constituição mais atual. Então, o que significa a Constituição Federal de 1988, tá? Ela foi promulgada, ok? Então significa que... A gente já vai falar especificamente o que é o significado de cada coisa dessa aqui, tá? Mas significa que ela foi promulgada, então ela não foi outorgada, ela não foi imposta, certo? Ela teve uma Assembleia Constituinte, como a gente falou do Pacto Social, teve uma discussão, teve pessoas que efetivamente opinaram sobre aquilo, né? Teve uma democracia, teve uma discussão para promulgar aquela Constituição. Então ela não foi imposta, tá? Então ela não foi outorgada, né? A gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Ela é uma Constituição escrita, ou seja, ela tem texto,
né? Porque tem muitos países onde a Constituição ela não é escrita, né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né? Que são países de common law, que a gente chama, que são os países onde a gente não tem a lei civil, tá? É importante isso para conhecimentos gerais para você, né? Esse tipo de coisa, entender essa questão da escrita ou não. Lá, para você entender, por exemplo, na Inglaterra, é tudo baseado em decisões, né? Então você não tem algo escrito, não tem um código, não tem uma lei, como a gente tem a Constituição Federal, que você pode comprar um livrinho lá, onde tem todos os artigos, ou você pode acessar e tá lá tudo escrito. Não. Na Inglaterra, por exemplo, funciona totalmente diferente, é com base nos costumes da sociedade, com base nos julgados anteriores, com base nas situações, eles vão moldando aquilo e eles não têm aquilo organizado numa forma escrita, como a gente tem em forma de artigos, ok? Então essa é a diferença. Ela é dogmática, a nossa Constituição Federal, ela também é rígida, analítica e formal. O que significa a Constituição ser analítica? Tá? O sinônimo disso é ela ser prolixa. A gente vai falar sobre cada ponto desse nos próximos slides. Só para você entender como que isso cai no concurso, a gente tem aqui uma questão do ano de 2016, tá? Com uma banca, né? A banca FAO, na prefeitura de Chopinzinho, do Paraná, para procurador municipal. E aí a pergunta foi, a Constituição Federal de 1988 pode ser classificada como? E aí você tem ali as alternativas, né? Se você lembrar que a Constituição Federal de 1988 é pedra formal, você já consegue eliminar, né? Você consegue resolver essa questão de forma eliminatória. Por exemplo, tá? Concisa não está dentro de pedra formal, né? Legal também não está dentro, ok? Outorgada é o contrário de promulgada, a gente falou sobre isso. Legal também não está dentro, então a D você eliminaria, a B eliminaria, a eliminaria, a E você eliminaria. Você poderia ficar em dúvida na C com relação a ter codificada e prolixa, porque codificada e prolixa não faz parte aí da sigla pedra, da frase, né, de memorização pedra formal, mas você tem que lembrar dos sinônimos, tá? Então ela é codificada porque ela é escrita e ela é prolixa porque ela é analítica, tá? E aí sim, ok? Então legal realmente não existe, tá? Não existe nenhum sinônimo e não está dentro do pedra formal, concisa também não. Tá? Então, o que poderia aqui confundir só é realmente esses pontos que estão aí em destaque, que estão sublinhados, e aí você poderia, por eliminação, onde as alternativas onde tem concisa, legal, você já poderia eliminar, porque não faz parte do pedra formal e não é sinônimo de nada, e o restante, então, você consegue resolver facilmente, ok? Outra pergunta aí, que foi na prefeitura do Jaboatão dos Guararapes. O que perguntou lá nessa prova de auditor tributário? Considerados os critérios de classificação das constituições segundo a sua estabilidade e extensão, a Constituição brasileira vigente é. E aí você também conseguiria resolver essa questão com a pedra formal, tá? A gente vai aprender agora o que é esses critérios de classificação, de estabilidade e extensão e entender o que é cada coisa dessa, tá? Mas você não precisaria entender isso para resolver essa questão, por quê? Porque você já iria eliminar a semirrígida, porque a nossa Constituição não é semirrígida, não está dentro do pedra formal isso. Sintético não está dentro do pedra formal, você poderia eliminar. Outorgado a gente já sabe que não é. Imutável também não está dentro de pedra formal. Então, mesmo sem você saber o que é estabilidade e extensão, em questões de critérios de classificação, por isso que eu trouxe essa questão antes de a gente falar sobre estabilidade e extensão, sobre o que é os critérios de classificação, você já poderia resolver só com essa dica aí, com esse macete do pedra formal. Tá bom? Agora sim, vamos entrar então no que é então essa parte da classificação das constituições, tá? Então as constituições elas podem ser classificadas de acordo com a origem, tá? De acordo com a origem ela pode ser outorgada, quando ela é imposta, e onde não há um constituinte, tá? E uma dica para memorizar isso aí é autoridade. Outorgado, autoridade. Então você tem uma autoridade que impõe alguma coisa. Ela é democrática promulgada ao popular. Prestem atenção nos sinônimos. Promulgada, democrática, popular é a mesma coisa. Significa que é eleito pelo povo, tá? E para ajudar o P de povo aí para decorar. Ela pode ser cesarista, ela pode ser pactuada. Isso de acordo com a origem. Então, todas as constituições podem ser classificadas de acordo com a origem nessas 4 subdivisões. Ela também pode ser classificada de acordo com a forma. Aí a gente tem as escritas e as não escritas. No nosso caso, a gente tem a escrita. E aqui, lembrem do sinônimo de código, tá? Codificada, escrita. Coisas escritas lembram sempre código, ok? Quando você for fazer provas aí. E não escrita é aquilo que a gente falou, quando ela é baseada em jurisprudência, em costume. Ou seja, não existe documento escrito como a gente tem no Brasil. E é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da Inglaterra, tá? Ela também pode ser classificada de acordo com o conteúdo. E aí a gente vai ter
o conteúdo material e o conteúdo formal. No caso da nossa Constituição Federal de 1988, o conteúdo dela é formal, porque as normas delas estão contidas em um documento solene, ok? Além disso, ela pode ser, de acordo com a estabilidade, ela pode ser classificada em imutável, rígida, semi-rígida ou flexível. A gente já viu que a nossa Constituição Federal de 1988 ela é rígida, ok? Então ela não é imutável, ela pode ser modificada, ela não é imutável. Ela não é semi-rígida, a única Constituição Federal que foi semi-rígida na história do Brasil foi a Constituição de 1824. Tá? A Constituição de 1988 ela é rígida. Tá? A Constituição ela também pode ser flexível, quando a Constituição ela pode ser modificada por mesmo procedimento que as leis, não gozando de uma supremacia formal. Logo, não admitem controle de constitucionalidade. No Brasil, a gente tem controle de constitucionalidade, por isso que a nossa Constituição ela não é flexível, ela é rígida, ok? Além disso, ela pode ser classificada de acordo com a ontologia, de acordo com a parte ontológica, entre normativa, nominativa e semântica, ok? E por último, ela pode ser também classificada de acordo com o modo, ela pode ser dogmática ou histórica. A dogmática significa que ela é sempre escrita e por um constituinte. E a histórica significa que ela não é escrita e sim costumeira. Ela vai lento evoluindo com a sociedade. Então, a Constituição Federal da Inglaterra, ela é histórica, porque ela evolui com os costumes. Lembra que a gente falou sobre isso? A nossa Constituição Federal do Brasil, ela é dogmática, porque ela é escrita. Ok? De acordo com a extensão, ela pode ser analítica, que aí os sinônimos é prolixa ou expansiva. Isso significa que ela tem um conteúdo extenso. E aí, a Constituição Federal de 1978 entra nisso aí. Ela também pode ser sintética, concisa, sumária ou negativa, que seriam sinônimos, né? Tudo que está entre barras ali. E aí não é o caso da nossa Constituição, mas sim a Constituição dos Estados Unidos. Então, eu deixei em vermelhinho aqui para você lembrar da nossa questão anterior, tá? Onde falava de estabilidade e extensão. Então, se você verificar aqui, estabilidade está em vermelho, extensão em vermelho, tá? Para você retomar lá a questão e fazer um paralelo aí, estabelecer uma relação com o que a gente está falando aqui, tá? Com relação à finalidade, a Constituição ela pode ser uma Constituição garantia ou uma Constituição dirigente. Além disso, de acordo com a classificação a nível de sistema, ela pode ser principiológica, ou seja, aberto, onde os princípios são mais importantes que as regras, e é o caso da nossa Constituição Federal de 1988, ou ela pode ser preceitual, onde as regras são mais importantes que os princípios. Tá? Então a nossa Constituição ela é aberta ou principiológica, lembrem do sinônimo. Tá? Então isso também vai ajudar. Lembrem lá de novo do pedra formal, né? Então, formal, analítica, rígida, dogmática, escrita e promulgada, ok? Só para estabelecer, então, aqui um paralelo com o que a gente está vendo. Além disso, a nossa Constituição traz o que no Brasil a gente entende por forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e regime de governo. Isso está lá no artigo 34 da nossa Constituição, no inciso 7, ok? E lá diz que a forma adotada no Brasil é a forma republicana, o sistema ele é representativo, ou seja, ele é baseado no presidencialismo, e o regime é democrático. Para você lembrar isso, tá? Existem alguns macetinhos aí que tá em negrito e em maiúsculo, tá? Forma de governo, fogo na república, tá? Porque a forma de governo é republicana. Forma de Estado, federação, ok? E o FE aí fica maiúsculo para você entender que é a forma de Estado, né? Sistema de governo é o presidencialismo, né? Sigo o presidente, para ajudar a lembrar. Regime de governo é a democracia. Rego democrático é aí a frase para você lembrar que o regime de governo no Brasil é a democracia, né? Isso é bem fácil de você absorver. A forma de governo, ela não é uma cláusula pétrea. A gente vai falar na próxima aula sobre o que é uma cláusula pétrea, que está lá no artigo 5º, ok? Mas por enquanto, só para você guardar aí numa caixinha que a forma de governo não é uma cláusula pétrea. Vamos lá então agora entrar no artigo 1º para falar sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então a República Federativa do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, que constitui-se um Estado democrático de direito. E aí nós temos o nosso famoso Sociediva Plu, que são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político, ok? Lembrar do parágrafo único, onde todo poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição, né? A gente vota, elege lá os deputados, as pessoas para fazer as leis, né? E esse tipo de coisa. Então, os nossos representantes são eleitos, né? O poder é a gente que elege no Brasil, tá? Lembrar disso. Então, o Soci de Vaplu, como que ele cai na prova? Aqui a gente tem uma questão do ano de 2014, da banca FGV, que foi usado na Prefeitura de Recife para auditor do Tesouro Municipal, tá? E lá tinha uma pergunta que falava o seguinte, para você analisar as alternativas, e uma das alternativas era essa: a soberania, a cidadania e a proteção à propriedade privada constituem fundamentos da República Federativa do Brasil. Qual que é o problema dessa alternativa? Ela é verdadeira ou falsa? Pensa aí. Lembra do Soci de Vaplu? Proteção à propriedade privada, tá dentro do Soci de Vaplu? Não, né? A propriedade privada não constitui um fundamento, ela não está no artigo 1º, lá naquele rol que a gente viu. Ela é um princípio dos direitos e garantias fundamentais que está no artigo 5º, que a gente nem falou ainda, vai falar na próxima aula. Muitas bancas, você tem que tomar cuidado com isso, elas tentam confundir os fundamentos com os princípios fundamentais. Não são a mesma coisa. Princípio fundamental está no artigo 5º e fundamento está no artigo 1º, ok? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Além disso, agora vamos entrar nos objetivos da República. Esse rol ele é exemplificativo, é importante você saber também essa parte do rol, quando ele é taxativo ou exemplificativo. O taxativo significa que é só aquilo, não pode ter extensão, não pode ser incluído nada ali dentro daquele rol, ok? O exemplificativo ele tem uma sugestão, ele pode ser ampliado, ele pode ser interpretado e ampliado com essa interpretação, ok? O taxativo não, é aquilo que está escrito ali, ponto final. Tem que ser exatamente ipsis literis o que está ali dentro. É diferente do exemplificativo. E o artigo 3º, que fala dos objetivos da República, ele é exemplificativo, ok? Para você lembrar aí quais são os objetivos da República Federativa do nosso Brasil, tem aí conga erra pro, que é aí a frase, a palavrinha para você lembrar. De construir uma sociedade livre, justa e solidária, que é o princípio da solidariedade social, que a gente vai falar mais para frente quando falarmos de princípios da nossa Constituição, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização social, reduzir as desigualdades sociais e regionais, percebam que é tudo bem parecido, né? Erradicar a pobreza, reduzir desigualdade social, promover o risco, que é o quê? Origem, raça, sexo, cor e idade. Risco é a abreviação para você lembrar de raça, sexo, cor, idade de origem, tá? Que é a igualdade, beleza? Então, para você aí lembrar dos objetivos da República, tem conga erra pro. Promover o risco, reduzir, erradicar, garantir o desenvolvimento nacional, construir sociedade livre, justa e solidária. Agora, vamos falar dos princípios das relações internacionais. E para você lembrar, a gente tem o decore alto piscinão ou decora o piscinão, tá? O DE é de defesa da paz, então princípios das relações internacionais, né? Defesa da paz, cooperar entre os povos para o progresso da humanidade é um princípio de relação internacional do Brasil, internacional, relação do Brasil com outros países, ok? Repudiar o terrorismo e o racismo, né? Lembrar que terrorismo não é tortura, autodeterminação dos povos, ou seja, respeitar a soberania dos países. Tá? Lembrar aí desse sinônimo, dessa interpretação, né? Autodeterminação dos povos significa isso, respeitar a soberania dos países. Ok? Então decora o piscinão, tá? O que é o piscinão, né? A gente viu aqui o decora nesse slide, né? O piscinão está no próximo slide. O piscinão é o quê? É o P de prevalência dos direitos humanos, I de independência nacional, S de solução pacífica dos conflitos, C de concessão de asilo político, I de igualdade entre os estados e não de não intervenção, ok? Então decora o piscinão para te ajudar a lembrar na hora da prova, né, quais são os princípios das relações internacionais que estão previstos no artigo 4º da nossa Constituição Federal. E quais são os objetivos internacionais, que está dentro do parágrafo único, dentro do título Princípios da nossa Constituição. É o famoso PSI, ok? Que é política, economia, social, cultural, integrar os povos da América Latina. Integração dos povos da América Latina. Esses são os objetivos internacionais do Brasil, tá? Essas 5 palavrinhas aí, né? A última não é uma palavra, é uma frase, mas pode
vincular aí com a integração dos povos já facilita. Então, política, economia, social, cultural e integração, para você lembrar. Então, o que a gente aprendeu nessa aula? A gente aprendeu o que é a Constituição Federal, como que a gente classifica as constituições que existem no mundo, inclusive a nossa Constituição Federal do Brasil, os fundamentos da nossa Constituição Federal de 1988, que está lá no artigo 1º, falamos sobre os objetivos da República, falamos sobre os princípios das relações internacionais, o PECI, Objetivos da República, que é decoro piscinão, falamos sobre o fundamento da Constituição Federal do Brasil, onde você tem lá o Sociediva Plu, e além disso também falamos sobre o Conga Erra Pro. Né? Você lembra o que é o Conga Erra Pro? Então, puxa aí os slides anteriores para você fazer uma revisão do que a gente falou nessa aula. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o que é uma cláusula pétrea, quais são os direitos e garantias fundamentais e os princípios que estão expostos no artigo 5º da nossa Constituição. Então, não sai daí que eu te espero lá. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like também. Te vejo na próxima aula.